Vamos conversar um pouco sobre a existência de Deus? Sabe, alguns ateus, não todos, mas alguns dizem que o universo é eterno e que não tem nenhum propósito, nenhuma causa, nenhuma razão de ser em particular. Olha, filosoficamente, essa ideia de um passado infinito, um universo que não tem começo, filosoficamente isso é um absurdo. A própria teoria do Big Bang aponta para o início do universo, há 13 bilhões de anos atrás. E do nada. A questão aqui para os ateus é complicada, porque a gente sabe muito bem que do nada não pode surgir nada, nada vem do nada. Isso é muito complicado para quem é ateu, mesmo defendendo a teoria do Big Bang. Então o universo surgiu do nada, mas o que é que vem do nada? O que é que tem antes do nada? Complicado. E aí a gente vai para os... Você sabe que, vamos lá, Sócrates, Platão, Aristóteles, esses filósofos tão conhecidos, eles defendiam a existência de Deus e chegavam a essa conclusão não na base da fé, mas da lógica, da razão. E o argumento de Aristóteles, por exemplo, ele usava como símbolo, como uma metáfora, a semente do carvalho. Ele dizia o seguinte: a semente do carvalho, ou a semente de qualquer planta, ou a semente de qualquer coisa, ela é potencialmente um carvalho. Ela tem potencial para se transformar num carvalho. Então, ele trabalha essa ideia. O carvalho já é a semente atualizada, como ele chamava, essa ideia da atualização da potência. Então a semente é a potência de ser, e o carvalho em si é a realização dessa potência, é o ato dessa potência, é a concretude, né? Ela chegou a ser, porque as coisas, tem uma série de coisas que podem ser, a gente diria assim, contingenciais. Aliás, eu vou dizer que você é um ser contingencial a princípio. Ou seja, eu já pensei umas coisas assim meio loucas. E se o meu tataravô, no dia que começou a namorar com a minha tataravó, resolvesse fazer qualquer outra coisa, jogar futebol? Um detalhe no passado e eu já era. Então eu sou um ser contingencial. Eu tinha potência de ser, mas eu dependia de uma série de fatores para vir a ser. E um dia eu existi, eu vi a existir. Então ele vai dizer, então a semente é a potência de um carvalho. O carvalho já é a semente atualizada. E o desenvolvimento então da potência para o ato é chamado por ele de atualização. Guarda essas informações porque agora vem. Então há uma série de dependências. Cada carvalho, ele não pode ser carvalho por si só. Ele depende de um carvalho anterior, mais antigo. Ele depende da semente desse carvalho anterior. Então olha, vai acompanhando o raciocínio do Aristóteles. Cada carvalho precisa de um antecessor para fornecer a semente que possibilite sua atualização. Forma-se então uma cadeia de seres em potência e ato, potência e ato, potência e ato. Mas vai lá para trás, e vai atrasando, e vai ao infinito. E não faz sentido algum, porque precisa ter sempre um princípio. Mas o princípio, a gente poderia dizer, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É aquela coisa complicada, né?
E o princípio disso não pode ser a semente de um carvalho, porque ela sempre vai exigir o antecessor, o anterior, o carvalho que deu origem à semente. E o carvalho sempre vai exigir a semente que deu origem ao carvalho. E assim sucessivamente, que loucura! Então, logicamente, isso é uma impossibilidade. Aristóteles então argumenta que para o universo fazer sentido, deve haver um ponto de partida. Algo que inicia a sequência de eventos e que não depende de uma regressão infinita. Essa é uma das razões pelas quais ele propõe a existência de um ser em estado de puro ato. Um ser que nunca foi potência, que nunca dependeu de uma semente anterior, que nunca dependeu de nada, que sempre existiu, que sempre é, que é em si mesmo, puro ato. Puro ato, e esse ser é o que nós chamamos de Deus, que não é derivado de nada, ele sim, o ponto de partida. Então, ao ser o ponto de partida, que não depende de outras causas, Deus inicia a sequência de eventos, sem a necessidade de ter sido movido por algo anterior. Veja só que interessante, Isaías 43, versículo 10. Palavra do Senhor. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Em uma corrente, cada elo depende do anterior para existir. Para evitar um infinito regresso de dependência, deve haver um elo inicial. E esse elo ele precisa ser um ser necessário e não contingente. Como eu e você, que existimos por conta, na dependência de nossos antepassados. Deus existe sem antepassado. Deus não tem pai nem mãe. Deus não tem nada antes dele. Ele sempre foi. Deus é o criador do tempo e do espaço. Antes dele criar tudo que existe, ele já era em si pleno, completo, perfeito, ato puro. O ser necessário, independente de tudo e de todos. Então, para que o mundo exista, com todos os seus seres, como nós, contingentes, é necessário um ser fundamental, que não seja contingente, mas sim necessário por si só, e que sirva como base para a existência de tudo mais. É por isso que quando Deus se apresentou a Moisés, e Moisés ali, perguntou para Deus, qual é o teu nome? Deus respondeu, eu sou o que sou. Eu sou. A gente pode dizer o seguinte, você existe, os animais existem, as plantas existem, o planeta Terra existe, o universo existe, o tempo existe, o espaço existe, mas Deus não existe, Deus é. Ele é antes de toda a existência sempre tem um princípio, e Deus é eterno, Ele é atemporal, Ele antecede a tudo e a todos, Ele é a essência do ser em si mesmo. Atemporal, espiritual, imaterial, tremendo, incompreensível, a gente poderia dizer, transcende a nossa compreensão. 1 Crônicas 29, 11. Teu é, Senhor, o poder, a grandeza, a honra, a majestade e a glória, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu estás acima de tudo, transcende a tudo, meus irmãos. A gente não consegue entender, aliás, a gente não cantou isso aqui agora, a gente não compreende a Deus, não dá para compreender, não dá. Assim, a nossa mente finita não consegue alcançar o que significa um ser eterno, que existe antes do tempo, que está além e acima do tempo e do espaço, que não está ali confinado aos limites do tempo e do espaço, que é
antes de tudo vir a ser, Ele já era pleno, realizado, completo, tremendo. Isso, se você começa a refletir sobre isso, você terá uma dimensão da grandiosidade de Deus, que é assim, algo fora de toda a nossa compreensão. Transcende, meus irmãos. Existe também, é bem observável, uma certa ordem no universo. Há caos no universo, sim, mas há uma ordem bem tangível, bem perceptível. A gente sabe que para termos vida aqui na Terra, uma série de fatores precisaram cooperar conjuntamente, e se um pequeno detalhe tivesse fora do esquadro, a gente não existiria. Tudo, de alguma maneira, reflete um propósito, uma razão de ser, uma sustentação. Se a Terra estivesse mais próxima do Sol, ou mais distante do Sol do que ela está hoje, sabe, se a Lua tivesse ou não tivesse, tudo faria uma diferença enorme. E de repente nós temos todas as condições da vida, e muitas vezes não damos o valor devido, mas há uma ordem nesse universo, e a gente sabe que essa tal ordem, ela não é produto do acaso. Exige muita fé, mas muita fé mesmo, crer que o universo como nós o conhecemos, a vida humana, a própria estrutura física e humana de um ser, seja produto do mero acaso. Haja fé para chegar a essa conclusão, para crer nisso. É olhar o relógio, né? Imagina o seguinte: guerras atômicas, a humanidade acabou, passado milênios, seres de outro... Estou navegando, viajando. Seres de outro planeta vieram para cá, encontraram a terra arrasada, e de repente, em escavações, encontraram um relógio. Mas não tem nem vestígio mais de ser humano, dada o tempo que se passou. Mas encontraram um relógio. E eles vão estudar o relógio e ver a complexidade do relógio, e ver os mecanismos do relógio. Eu diria, você como um extraterrestre, você pensaria que esse relógio é produto do acaso? Estamos tratando apenas de um mero relógio. E é muito óbvio que a conclusão seria: uma inteligência esteve por trás da confecção, da fabricação deste relógio, dada a sua complexidade. Há uma inteligência por trás. Isto é o que Aristóteles, o que Platão, o que Sócrates, Tomás de Aquino, pela via da razão, meus irmãos, pela via da razão, eles chegaram à conclusão da existência de Deus, porque o universo é tão engenhoso, a vida humana é tão engenhosa, toda a complexidade não seria produto do mero acaso. Há sim uma inteligência por trás de tudo. E olha o que diz o Salmo 19, já no versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Se nós olharmos para as estrelas, o céu estrelado, e a gente começar, porque a gente já, ao olhar, ao contemplar, a gente tem uma ideia da infinitude, da amplitude, da magnitude, da grandiosidade do universo em si, que nós conseguimos alcançar com os nossos olhos. E todo esse universo e toda essa natureza que nós contemplamos, sejam os céus, o sol, a lua, as estrelas e o mundo ao nosso redor,
a gente fica maravilhado, a gente fica encantado. De alguma maneira, tudo isso reflete a glória de Deus, desse ser por detrás, desse ser que é a causa, que é a razão de ser, que deu origem a tudo que existe. A sabedoria desse ser, a inteligência dele, o poder, o domínio, e como ele sustenta todas essas coisas. O apóstolo Paulo, deixa eu ver se eu coloquei esse versículo aqui também. Acho que... Tá, coloquei. É o próximo versículo. Ele diz em Romanos capítulo 1, versículo 20. Os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O que o apóstolo Paulo está ensinando? O mesmo que o Aristóteles, a base do argumento de Aristóteles. A observação do mundo, do universo, nos leva à conclusão de que por detrás há um Criador. A gente sabe, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, a gente encontra isso em Romanos capítulo 10. A palavra de Deus suscita a fé. João, quando ele termina o seu evangelho, ele diz assim: Jesus fez muitos mais milagres do que esses que eu estou registrando aqui, mas estes que eu registrei, estão aqui registrados para que vocês possam crer que Jesus é o Filho de Deus. Então, a palavra de Deus, os registros, os testemunhos, nos levam a crer. Agora, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, observe mais uma vez, os céus proclamam a glória de Deus. Deus fala através do universo. Olha que coisa. Deus está falando a mim e a você através da natureza. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, que enxergue. Deus está falando de si mesmo através do esplendor, da magnitude, da grandiosidade, da engenhosidade da sua criação. Por isso, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, porque Deus se manifesta através da revelação geral. Então, há um conhecimento de Deus disponível para mim, para você, para todo ser humano em todas as partes, não importa onde eles nasceram, que tipo de religião eles tiveram, que tipo de sociedade eles viveram, Deus se manifestou a eles, através da própria criação, se deu a conhecer numa certa medida. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quando se prega, quando se ensina, quando se fala de Cristo, quando se conta os seus milagres, nós temos uma revelação específica que nos ajuda muito mais. Mas ninguém há neste mundo que tenha nascido sem a graça da revelação geral, de um conhecimento de Deus disponível para si. Agora, o que é que os homens fazem com esse conhecimento? Infelizmente, quando eles olham a criação e veem tudo, a tendência humana, isso a história testemunha, é que em vez deles adorarem o Criador do sol, do céu, das estrelas, eles vão adorar o sol, vão adorar a lua, vão adorar os astros, vão adorar a árvore, ou o ser humano, ou vão idolatrar aquilo que foi criado, e vão se esquivar do Criador, isso para a sua própria perdição, quando o conhecimento de Deus se revela a eles através da criação. Bom, seguindo, Colossenses 1, 15 e 17, esse Deus intangível, esse Deus atemporal, esse Deus que não existe, Ele é a causa de toda existência, o grande eu sou, espiritual, tremendo, poderosíssimo, nos ama.
E Ele decidiu se revelar e se manifestar de uma maneira singular, de uma maneira espetacular, de uma maneira espantosa. Deus se fez carne, gente. Deus se fez pequeno como a gente. Deus assumiu a forma humana, nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele veio a nós e de repente, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, estava com Deus, era Deus, tudo foi criado por Ele. Sem Ele, nada do que existe veio à existência. Diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Jesus se revelou. Vimos a sua glória, diz João, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, num ser humano. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus se revelou de uma maneira espantosa, espetacular, fascinante, nascendo aqui nesse mundo. E Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Se você quer conhecer mais a Deus, conheça Jesus. Quer conhecer o caráter de Deus? Conheça Jesus. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Ele é o Deus encarnado, o Deus que se fez gente como nós. Concluindo, como melodia que ecoa através do espaço e do tempo, Deus revela-se como um ser não causado, além dos limites temporais, sem confinamento espacial, incorpóreo e de poder insondável. Nessa sinfonia divina, Ele se revela também como um ser pessoal, cuja essência transcende o espaço e o tempo, elevando-se além do físico e do material, e de repente veio a nós. Se fez gente, para nos salvar, para buscar o pecador, o mais vil pecador, para perdoar os nossos pecados, porque teve misericórdia e tem compaixão de nós. E o último versículo que eu trago está em Jeremias 32, versículo 17. Ah, Senhor Deus, eis que tudo fizestes, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Coloquemo-nos em pé. Quais as lições que a gente pode tirar desta exposição singela, rápida? É que a nossa fé, ela não existe no vazio. Deus não exige de mim e de você uma fé num vazio. Eu não creio em Deus sem lógica, sem razão, sem uso da minha razão. A minha razão, que foi dada por Deus, é um veículo que me leva à fé. Porque se a fé vem pelo ouvir, é um escutar da palavra, ou é um perceber a voz de Deus na criação, ou perceber um Deus através de Cristo e ver a sua palavra e ver a sua mensagem, analisar o seu impacto na história, e de repente tudo isso começa a fazer sentido e há uma atuação do Espírito Santo aqui dentro de nós. Esta mensagem visa fortalecer a nossa fé, dar subsídios para a nossa crença. Lá fora tem muita gente
vivendo como se Deus não existisse. Pior, a maior parte dessas pessoas diz acreditar em Deus. A maior parte das pessoas afirma: Deus existe, eu creio em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Total desconsideração em relação a Deus, a Cristo, as Escrituras e tudo mais. Isso já é um problema em si. Mas quando a gente para pensar em Deus e que a vida da gente não é obra do acaso, não é um acidente, que Deus tem um propósito no meio de toda essa confusão da história da humanidade, Deus tem um caminho no meio da tormenta, há um paraíso, há um dia de juízo final, há uma reversão do quadro, há um Deus que atua na história, há um Deus que vem a nós, há um Cristo, há uma revelação, Deus existe. Então, a coisa mais séria e importante da nossa própria existência é esse fato de que nós não somos produto do nada, nós não somos obra do caos, do acaso, que há um ser que nos deu origem, que nós fomos gerados por esse ser, a quem um dia prestaremos conta. Então isso faz com que tudo mais da nossa vida agora se revista de significado e de propósito. Então a minha expectativa através dessa mensagem é que a sua fé esteja ainda mais fortalecida, dada a revelação de Deus na criação, dada a lógica de pessoas tão inteligentes e capazes como Aristóteles, Sócrates, Platão, Tomás de Aquino, C.S. Lewis e Newton e tantos outros. Que a fé não é coisa de gente obtusa, que a fé não é coisa de gente irracional, não é coisa de gente que briga com a razão, não, de gente que tem muito senso, muita razão, muita inteligência, que pensa, mas que não pensa pouco, que pensa profundamente. Concluiu: Deus existe. E a partir daí, uma série de outras consequências vão acontecendo na nossa própria existência. Vamos louvar a Deus, cantar essa canção nos ajuda a refletir ainda mais profundamente. Enquanto cantamos e adoramos, você vai meditando no Criador, que eu acho tão tremendo, gente. Nada é igual ao É o tamanho desse redor. Deus, é a sua transcendência. Tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Para pensar comigo. Quem é esse? Quem é esse que existe antes do tempo existir, que existe antes do espaço existir, que é? Quero que você adore a Deus. Quero convidar você a dar um passo à frente para adorar a Deus aqui.
juntos, como se nos aproximássemos de Deus, do altar de Deus, e a gente pode adorá-lo nessa hora, adorá-lo por quem Ele é. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Oh, dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Adore o Criador, adore aquele que é sobre tudo e todos, antes de tudo e todos, aquele que é a razão de ser da nossa existência, e que, ainda que sejamos como um nada diante daquele que é tudo, Ele nos ama, e a nossa vida e a nossa existência tem um propósito, porque Ele dá sentido para a nossa vida, e Ele vem a nós, Ele busca a gente, Ele vem para nos salvar e não para nos condenar, Ele vem para nos levantar, para aprumar nossa vida, Ele vem para endireitar os nossos passos, para nos tirar de um charco de lodo e firmar os nossos pés sobre uma rocha, e Ele se inclina para nós. Senhor, Tu és tão grande, tão soberano, e se importa conosco, e isso é algo que a gente admira. Outra coisa, Senhor, nada é impossível para o Senhor. Sejam os nossos problemas físicos, as nossas enfermidades que nos assombram muitas vezes pela gravidade, mas para o Senhor não há impossível algum. Tudo é possível, Senhor. O Senhor não fica maravilhado diante de nada. O Senhor é a maravilha de tudo, e o Senhor faz maravilhas. O Senhor estende o seu braço forte, o Senhor opera poderosamente. Não há outro Deus além de Ti. Tu és o único e verdadeiro Senhor. Nós Te adoramos, ó Ser Supremo, ó grande e tremendo Deus. Nós nos arrependemos da idolatria, de termos dado valor àquilo que é produto da existência, daquilo que não é Deus, que tem olhos mas não veem, ouvidos mas não ouvem. Nós adoramos o Senhor, o Criador, a Jesus, o Teu Filho unigênito, nosso Senhor. Senhor, opera grandiosamente nesse momento, opera a Tua salvação,
Derrama a tua graça, o perdão dos pecados. Redime as almas, Senhor. Lava, purifica, santifica. Ó Jesus querido, cura as enfermidades. Opera a reconciliação, resgate, cura, direção, maravilha. A luz do Senhor brilhe sobre cada vida. Adoremos a Deus. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Te adoramos, Senhor. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. O Senhor veio para nos levantar, Senhor. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, e assim como vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Que maravilha, Senhor. Sejas meu universo, Senhor. Sejas meu universo. Que sejas meu universo. Adore a Deus. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo.